na Rádio Voz de Alenquer. Livro Aberto, com Ana Coelho. Todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas. Livro Aberto, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. www.radioalenquer.pt. A Rádio Voz de Alenquer, além fronteiras. Boa noite, queridos amigos e ouvintes. Este é o nosso livro aberto de 31 de março de 2016. Desejo uma noite tranquila, repleta de paz e amor. Boa viagem aos que nos ouvem em viagem. Ótimo trabalho para os que nos ouvem no local de trabalho. Eu sou a Ana Coelho e estarei aqui até às 22 horas para dar a conhecer autores, livros, a nossa cultura literária. Hoje, esta página abre-se para uma autora, Dolores Marques. Fiquem por aí. Penso em ti, como se fosses o único poema ainda vivo no meu corpo. O que melhor expressa um sentir, se não um sentir poético. Uma frase de Dolores Marques. O meu corpo é um fundo, e o meu silêncio ecos a enfrentar o tempo, num espaço inédito. Dolores Marques. Às vezes nem me sinto, quando penso, a querer descodificar o pensar. Dolores Marques. Era assim, como quando brincávamos, às escondidas e sem haver lugar, a responsos nos lugares cativos, dançávamos, iluminados e não traídos por um fio de luar. Se a ordem do tempo fosse um relógio de brincar, andaríamos ainda sem tempo nem qualquer cansaço, e na longura do imenso areal, prontos para dançar, colheríamos a última estrela grávida do espaço. À sorte, pela ilógica do tempo incompleto, sem caminhos longos, nem saudades de Deus, sem dote nem mote, numa casa sem teto, ainda nesse meio tempo intemporal, à sorte pela lógica de um verso que cai inanimado, como se a noite lhe fosse o colo maternal. Um poema de Onyx, um dos pseudónimos de Dolores Marques. Parava no café quando eu lá estava, na voz tinha o talento dos pedintes. Entre um cigarro e outro lá cravava a bica ao melhor dos seus ouvintes. As mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta como a roupa que trazia. Um gesto que podia ser de amor sorria, e ao partir agradecia. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem no mar.
Passou um filme lá do hospital, onde o esquecido filmado no gueto entrava como artista principal. Comprámos a entrada para a sessão, para ver tal personagem no ecrã. O rosto maltratado era a razão dele não aparecer pela manhã. São os loucos de Lisboa. A terra gira ao contrário. Mudamos muita vez de calendário, como o café mudou de freguesia. Deixámos de tributo a quem lá para um louco a fazer-me companhia. É sempre a mesma pose, o mesmo olhar de quem não mede os dias que vagueiam, sentado lá contínuo. As meninas que passeiam são os loucos de Lisboa. Que nos e os rios nascem do mar. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios. E, como já vos disse, hoje a nossa convidada é Dolores Marques. Natural de Monção, aldeia de Castro Daire, a viver em Lisboa desde os 10 anos. Terminou o curso geral de Administração e Comércio, interrompidos os estudos, trabalhou como empregada de balcão e de limpeza. Foi operária fabril em indústrias do Batista Russo, Marvila e Beato. Mais tarde passou a desempenhar a profissão de secretária de direção, em áreas distintas até ao presente. Teve 2 filhas. Anos depois terminou o 12º ano, que a levou a 2 faculdades para 2 cursos diferentes, dos quais desistiu. Optou pelas novas terapias e pelo seu desenvolvimento pessoal, iniciando-se com o Reiki, Sistema do Corpo e Espelho, a prática de Tai Chi Qigong. Começou a escrever com cerca de 40 anos. Interessou-se também pela fotografia nos cenários de Montemuro, tal como em Marvila. Aqui aborda a temática Aldeias da Minha Cidade, pelo que observa dos vestígios de uma aristocracia dominada pela indústria e cuja mão de obra se deveu à migração. Proveniente de Montemuro, assim como os usos e costumes do povo ao qual pertence, ali enraizados. Fez parte do rancho folclórico da Casa de Conselho de Castro Daire. Ajudou a formar um grupo de música tradicional portuguesa com temas variados, incluindo os de Castro Daire. A Serra de Montemuro é a fonte de grande parte da sua inspiração. Tem ali uma forte ligação e, por isso, a sua escrita tem muito das suas origens. Foi editado em 2008 o livro Olhares, seguindo-se em 2009 Subtilezas da Alma, ambos de poesia. Foi editado o seu primeiro romance em 2011, Às Escuras, Encontro-te. Participou em diversas antologias poéticas, recebeu uma menção honrosa no concurso de poesia da APPA-CDM. Escreve e publica na internet através de Onyx, Dakini e Epifania. O primeiro livro de poesia, Uivam os Lobos de Dakini, cuja inspiração, lá das Terras Altas, foi editado em 2014. Colaboradora do jornal quinzenal Notícias de Castro Daire, onde publica sobre a rúbrica Coração da Terra.
e tem 3 netos. Promete aquilo que a nossa convidada faz. A escrita é eu. A escrita é o ponto de encontro onde encontro o que preciso para me sentir ainda mais viva. Naturalmente escrevo, como quem acorda também de forma natural, para que me encontre nos outros e tenha como ponto de referências para traçar novos caminhos. Naturalmente do norte, onde encontro o meu norte, por ser só uma em várias, e ir ao encontro do meu verdadeiro eu. Através das palavras, me desnudo, me entrego, me sujeito a ser tudo o que a vida quiser que eu seja. Naturalmente, recebo as palavras certas para que elas, e só elas, me conduzam por caminhos novos. Ônix, Dakini e Epifania, uma trilogia onde as diversas figuras que por enigmáticas serem me fazem caminhar. Ser um ser em permanente mudança para seguir em frente. E tal como o rio das encostas da Serra de Montemuro, não ter pressa alguma de chegar. Só pretendo ser uma nas variantes que me têm e estabelecer formas de contacto que me conduzam ao centro, onde as palavras ganham forma e as formas ganham novas nuances de cor e movimento. Sou eu, na escrita, que se movimenta nos submundos que me recebem e me rejeitam, a cada palavra maldita, a cada sonho inacabado, a cada poema mal escrito, a cada prosa mal parida, e eu continuo só, como quando nasci, mas que quer, porque quer, andar solta nos caminhos. Sou só eu, e mais eu. Dolores Marques. Para uma criança com 3 anos de idade, as folhas macias, acabadas de nascer nas árvores, são a pele das árvores. Dizia-me o Tomás, meu neto mais novo, com 3 anos de idade. Era um fim de tarde em que o vento se fazia sentir. Avó, por que as árvores abanam tanto? Estava vento naquele dia e até ameaçava chuva. Respondi-lhe que era o vento. O que ele sabia disso também. Já me tinha dito um dia em que da janela ele via as árvores a abanar. Cedo entendi o que me queria dizer de novo. Uma nova descoberta que também eu precisava saber. Voltou-se então para mim dizendo: Avó, sabes que as árvores têm muitas cores? Respondi-lhe que sim, mas fazendo-lhe outra pergunta. E tu, Tomás, sabes por que as árvores estão agora com muitas cores? Ficou em silêncio durante uns segundos, até que eu lhe disse que a primavera tinha chegado. Responde ele: Pois, avó, é a primavera. E as árvores são verdes, cor-de-rosa, vermelhas, amarelas, azuis. Estás a ver, avó? Volta a insistir no início desta conversa sobre o movimento que o vento criava nas árvores. Avó, sabes que o vento está a soprar muito na pele das árvores? Eu olhei-o bastante curiosa, perguntando-lhe como era a pele das árvores. Avó, a pele das árvores são as folhas. Estás a ver as folhas daquela árvore? São verdes. De seguida, coloca de fora da janela do carro e diz-me. Coloca a mão de fora da janela do carro e diz-me: Avó, o vento também está a soprar na minha pele. Vês? Está a soprar.
E assim foi a viagem de regresso a casa, no final de mais um dia em que fui buscar o meu neto Tomás ao colégio. Dolores Marques e Tomás Severino. Um texto Rádio Voz de Alenquer. muito ternurento. 23.5, 100.6 FM. A força total. À música nacional. Livro mágico a abrir as portas dos sonhos ao futuro risonho. E chegou o momento do nosso livro mágico, onde a vida desperta com maior serenidade. Os nossos meninos já estão por aí. Prontíssima para a história de hoje está a Cátia Costa. Olá, boa noite, Cátia. Boa noite, Ana. Boa noite, caros ouvintes. E que história vamos ter hoje? Hoje vamos ter uma história surpresa. A história da Caixa de Pandora. E vão ter que descobrir de quem é. Fiquem por aí, mas agora vamos ficar com um som para nos animarmos para a nossa história. Não custa nada ser bem educado, ser bem educado, ser bem educado. A cortesia fica sempre bem aqui em todo lado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, quando se chega a qualquer lugar. Se faz favor, muito obrigado, e um sorriso tudo pode melhorar. Pedir desculpa se formos incorretos, fazer um elogio quando algo é de louvar. Chegar a horas, não deixar à espera, e se atrasados ligar para avisar. Não custa nada ser bem educado, ser bem educado, ser bem educado. A cortesia fica sempre bem aqui em todo lado. Desejar bom proveito quando todos estão servidos, e só então começar a comer. Não se fala com os talheres, nem se apoia aos cotovelos, mãos em cima da mesa e não por baixo sem se ver. Ao mastigar a boca sempre fechada, a pastilha elástica tem tão bom sabor, mas de boca aberta e a fazer nhac-nhac é pouco elegante, aliás é um horror. Não custa nada ser bem educado, ser bem educado, ser bem educado. A cortesia fica sempre bem aqui em todo lado. Quero uma pastilha já! Não! As palavras mágicas! Abracadabra? Não! Se faz favor e bom dia! Vamos recomeçar tudo de novo. Bom dia, quero uma pastilha, se faz favor. Aqui tem! Obrigado! De nada! Obrigado eu! Não custa nada ser bem educado, ser bem educado, ser bem educado. A cortesia fica sempre bem aqui em todo lado. Não custa nada ser bem educado, ser bem educado, ser bem educado. A gentileza fica sempre bem aqui em todo lado. Fica sempre bem aqui em todo lado. Fica sempre muito bem aqui em todo lado. E chegou o momento da nossa história.
Caixa de Pandora. O que vos quero contar é só uma pequena história do tempo em que eu era criança e me deitava na erva fresca, imaginando uma história só minha. Sim, digo só minha, porque no meu tempo de criança não havia quem contasse histórias dirigidas a crianças. Não as sabiam como vocês as sabem, embora soubessem muitas outras histórias daquele lugar. As fitas. Era uma vez uma menina muito traquina, que andava sempre a saltitar e a pular de pedra em pedra, até conseguir encontrar a pedra mais bonita e mais brilhante. Vivia numa aldeia rodeada de montes e vales verdejantes. Um rio passava sereno, de onde ela tirava o maior prazer nos dias quentes de verão. Sentia os trilhos dos mais velhos, mas sendo ela uma menina, não conseguia acompanhar os outros meninos. Tinha já a força a chegar do interior, capazes de inventar as brincadeiras mais impensáveis. Ela, frágil no seu corpo de menina, observava-os. Um dia resolve percorrer os trilhos da serra. É então aí que descobre uma caixa de madeira, toda enfeitada com laços de várias cores. Sentou-se numa pedra, observando durante algum tempo a bela caixa. Por fim, decidiu retirar os laços, um a um. O primeiro laço tinha a cor branca e tinha escrito: "Começa por preparar a tua viagem. Leva contigo um cantil com água e um saco com 2 pães." O segundo laço, de cor amarela, dizia assim: "A viagem tem um começo, mas não tem um fim. Por isso aguarda pelos sinais, porque só eles te darão a certeza, onde irás descobrir um novo sol como tu nunca viste." E o que é que será que dizia o terceiro laço? O terceiro laço tinha as suas letras em relevo, em tons de azul, que diziam: "O tempo que levas a percorrer os trilhos deste monte é o mesmo que levarás até descobrires a nova caixa de madeira. Lá estarão os mais secretos tesouros que te indicarão o novo tempo que te será dado." A menina olhou várias vezes aquela caixa e leu outras tantas. As letras inscritas nas fitas de cores branca, amarela e azul. Ficou pensativa, sem saber o que fazer. Ou seguia as instruções das fitas ou voltava para casa, ou simplesmente se deitaria num pedaço de relva a olhar para o céu. Assim o fez. Deitou-se a olhar para o céu. Assim que os seus olhos se focaram naquele azul tão limpo e brilhante, uma ideia ainda mais brilhante lhe surgiu. A fita azul tinha escrita a frase: "O tempo que levas a percorrer os trilhos deste monte é o mesmo que levarás até descobrires a nova caixa de madeira. Lá estarão os mais secretos tesouros que te indicarão um novo tempo que te será dado." Num ápice, levantou-se e resolveu então seguir o conselho da fita branca. Voltou a casa, pegou o cantil, enchendo-o de água e numa sacola de pano guardou os 2 pães. Saiu de casa preparada para uma nova aventura. A viagem. O sol já vai alto e o cansaço começa a fazer-se sentir. A menina olhou de novo o céu na procura de um sinal. Algo que lhe dissesse como e onde procurar comida. Aqueles 2 pães seriam o suficiente para uma longa viagem que já se fazia sentir? Enquanto isso, sentou-se para descansar. Bebeu um copo de água que acompanhou com um pedaço de um dos pães.
Os seus pés já doíam. Os seus pensamentos voltavam-se agora para a sua casa. Ficou com receio do que poderia suceder-lhe, caso não chegasse a hora de jantar. Estaria a sua avó já preocupada? E os seus pais já teriam chegado? Mas pensando na aventura inesperada que aguardava, ganhou coragem e pôs-se a caminho, na procura dos sinais que lhe dariam um novo sol. Enquanto percorria os trilhos da serra, olhava várias vezes para o céu. Aquele azul tão nítido indicava-lhe alguns sinais, através dos raios de sol que deixavam marcas no caminho. Parou e observou aquele fenómeno. Uma luz intensa a sair de algumas pedras que lhe pareciam pepitas de ouro a reluzir por entre o alecrim do monte. Baixou-se e deixou-se embalar por aquele perfume. Mas reparou que junto às suas raízes estava outra caixa de madeira. Esta não tinha laços à sua volta, mas tinha uma chave, toda esculpida a ouro. Assim que parecia. Ouro a emanar raios dourados por todos os lados. Formava um círculo. Nesse círculo já só existia a caixa de madeira. Pegou nela, colocou-a no colo e tapou-a com o seu vestido branco. Tinha receio de que alguém a visse e lhe a levasse para sempre. De repente, lembrou-se da fita branca e que era exatamente da mesma cor do seu vestido. Nisto, a caixa abre-se e ouve-se uma música que ela bem conhece. Ouvia-a sempre antes de dormir. Sons de harpas, muitas harpas, tocadas por seres que ela desconhecia, mas sempre que vinham ajudá-la a adormecer. Um desses seres, uma criança também como ela, apontava o dedo na direção do céu e dizia-lhe: é lá o sítio que te espera, se conseguires completar a viagem. Será então, enquanto dormes, que o teu sonho te levará. Lá espera-te o último dos banquetes. Terás de tudo o que nunca viste. Então, enquanto isso, a música tinha terminado e a caixa já se encontrava fechada. A menina fez várias tentativas, rodando a chave para tentar abri-la, mas nada, nem sinal. Resolve então levar a caixa com ela e continuar a viagem. Contudo, o cansaço aconselhava a deitar-se e a descansar. Será uma viagem longa. A sua fragilidade começa a notar-se a cada passo que dá, quando os seus pés pisam pedra sobre pedra, pó sobre pó, erva sobre erva. É isso mesmo. Quando ela repara naquela erva tão verde e macia, resolve deitar-se. Fica um pouco a olhar o céu. Este apresenta-se agora com um azul mais forte, como quando chega ao fim da tarde com o sol já posto no horizonte. As aves sobrevoam o céu. Os pastores reúnem o seu gado para o encaminharem para a aldeia. Os grilos dão um ar da sua graça, entoam cantos maravilhosos por entre o matagal. A menina encontra-se de novo num ponto de partida para seguir um novo rumo. O jardim celeste. O seu vestido branco está agora coberto de pétalas de várias cores perfumadas. Elas desenham sóis, luas e estrelas dos mais variados tamanhos. O seu vestido era agora a chave para que conseguisse atingir a imensidão do céu e descobrir as mensagens. Olha à sua volta, mas o ar que respira é tão intenso e perfumado que mais parece ter adormecido no jardim, pensou a menina enquanto tentava descolar as pétalas do seu vestido. Talvez este sítio seja o ideal para encontrar uma nova chave para abrir a caixa de madeira. Nisto, para sua surpresa, nota que a caixa já não se encontra ali. Quem terá levado? Pensa a menina, enquanto uma lágrima lhe escorre já pelo seu rosto. Um vento passeia-se lentamente pelos seus cabelos e a menina sente-se protegida. Os seus medos desaparecem quando ouve uma voz dizer-lhe que a caixa está num lugar onde se guardam todas as flores de todos os jardins. A
A menina quer muito saber onde é esse lugar. Olha à sua volta, mas só vê o seu vestido branco coberto de muitos sóis, luas e estrelas a cobrir o seu corpo. Repara também que o sítio onde se encontrou a caixa não é o mesmo. As pedras desapareceram. A erva verde já não existe. O pinheiro tinha dado lugar a árvores gigantes. As aves que sobrevoavam o céu eram agora enormes feixes de luz a focarem-se nela. Essas luzes tinham várias formas: corpos, rostos, olhares cintilantes, braços e mãos. À sua volta só existia a cor azul, e ela fazia parte desse espaço, com a sua única forma num corpo de menina. É nesse instante que uma dessas luzes se transforma e se mostra. A menina viu de novo aquele ser que sempre lhe vinha falar antes de adormecer. Trazia com ele a caixa de madeira. A menina ficou radiante de felicidade. Ia finalmente poder abrir a caixa e ver o que ela escondia. De repente, outros seres voavam em seu redor e tocavam harpas de várias cores. Voavam em círculos e formavam filas unidas em várias colunas. A menina perdeu-se nesse mundo de cores que subiam em direção ao ponto mais alto do céu. Não conseguia que seus olhos atingissem um ponto final, o limite do céu. Olhou para baixo e viu-se suspensa no ar. O chão tinha desaparecido, mas o seu corpo flutuava, e o seu vestido era agora uma bola gigante que ela comparou com um paraquedas, daqueles que descem até ao sítio onde os corpos pisam a terra. As cores que tinham formado à sua volta descobrem nela a vontade de subir e nelas viajar num rumo ao infinito, o horizonte que ela viu e definiu como o fim do céu. Foi aí que pensou nos dizeres da fita azul. O tempo que levas a percorrer os trilhos deste monte é o mesmo que levarás até descobrires a nova caixa de madeira. Lá estarão os mais secretos tesouros que te indicarão o novo tempo que te será dado. Olhou o espaço ocupado pelo seu corpo. Viu os feixes de luz de várias formas voando em círculos que formavam colunas de várias cores até ao fim do céu. A música, a voz, que chegou como brisa nos seus cabelos. E ela, um ser pequeno nas mãos de quem a criou. O arco-íris, agora formado, tem a sua imagem mais antiga, mas rejuvenescida. Os sonhos mostram todas as noites a sua imagem de menina pronta para seguir outras viagens, enquanto continuar a ter caixas com tesouros escondidos. O seu maior tesouro era então a sua vida na terra. A caixa de madeira, o sítio onde ela iria guardar novos tesouros encontrados. Quando mulher adulta e já com filhos, a quererem conhecer o maior céu do mundo, o seu céu. Foi então que uma voz a despertou para uma realidade que ela tão bem conhece. Maria Celeste, está na hora de levantares. Hoje vai ser um grande dia. Espero que consigas desempenhar bem o papel da peça de teatro na escola. E não te esqueças disso. Depois disso, ainda tens de ir oferecer os brinquedos que escolheste do teu baú de madeira. Sabes que há muitos meninos que não têm nada, a não ser a esperança de que hoje seja um dia diferente. Tens aí a roupa para vestir. A menina abriu os olhos e viu nas costas da cadeira o seu vestido branco. Nele estavam bordadas as mais belas pétalas com as cores do arco-íris. Vitória, Vitória, e acabou-se a nossa história. Uma história muito bonita, não é, Kátia? Sim, uma história muito bonita. E quem é o autor dessa história? Não sei se posso revelar. Vamos deixar para os ouvintes adivinharem? Eu acho que eles já adivinharam. É uma história da nossa convidada, da Dolores Marques. E o que é que nós podemos tirar dessa história?
Bem, temos aqui uma menina que sonha, não é? E temos aqui muito conteúdo bom para desenvolver. É uma história bastante interessante que nos leva a pensar o que é que estamos cá a fazer e que realmente somos importantes. É isso mesmo. E todos devemos viver os nossos sonhos, não é? Sim, devemos viver mesmo os sonhos. Não só sonhar, mas estar cá na Terra, como diz aqui. E até mesmo esses sonhos de criança devemos manter quando crescemos. Sim, os sonhos de criança. Porque uma criança sonha com vá lá, brincadeiras, não é? Mas depois tem aqueles sonhos de eu quero ser. Claro que só em adulto é que depois vai ser. E depois quer ser pequeno, quando depois chegar adulto. Ser pequeno, exato. E nós para a semana voltamos com o nosso livro mágico. Para já vamos para o bloco publicitário com um ligeiro atraso e logo de seguida estamos aqui na vossa companhia. Anseia que as gavetas se abram, delas se libertem todas as letras dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. E estamos de volta, foi mesmo um breve intervalo. Este é o livro aberto do dia 31 de março de 2016. Renovo os votos de uma noite serena com harmonia, paz e amor, tudo o que nos faz falta. Boa viagem aos que nos ouvem em viagem. Bom trabalho aos que nos ouvem no local de trabalho. Como já referi, esta página hoje do nosso livro aberto é da autora Dolores Marques, que está comigo desde o início do programa. Olá, boa noite, Dolores. Olá, boa noite, Ana. Boa noite a todos os ouvintes. Agradeço-te imenso teres aceito o convite a estares aqui hoje. Mas eu é que tenho que te agradecer. Tu que me acompanhas desde sempre. Desde sempre. E há para aqui uns ruídos que eu não estou a perceber o que é que está a acontecer, mas isto irá resolver-se. Por vezes isto acontece. É um prazer ter-te aqui. E comecei por ler a tua já uma extensa biografia. Portanto, uma mulher que se inspira na serra e na cidade. E na cidade, pois. Há uma mistura. Há um misto de... É mesmo, porque estando aqui longe, parece que as imagens e todo aquele cenário fica mais presente. O facto de não estar lá, não conviver, não passar lá o meu dia-a-dia, faz-me viajar muitas vezes, então viajo para lá. E o facto de teres vindo para cá com 10 anos não te fez esquecer as tuas raízes, as tuas origens? Não, é um bocado difícil esquecer aquele ambiente, toda aquela força e toda aquela energia. Não acredito que alguém esqueça. Principalmente quando nós temos lá família, como é o meu caso, sempre tive família e sempre fui lá nas férias. Portanto, eu cá em Lisboa, quando vim para cá e estava a estudar, eu ia para lá passar os 3 meses das férias. Verdadeiramente nunca cortaste o cordão umbilical? Tinha lá os meus avós, portanto eu passava lá os 3 meses das férias. Agora nem sei se são 3 meses, mas na altura era. Eu pensava que ia lá para brincar, para nadar no rio, mas a minha avó não me dava moleza, também trabalhava. Também trabalhavas? Também trabalhava. Portanto, tu ainda és de uma geração que começaste a trabalhar muito pequenina. Sim, eu quando vim para Lisboa com 10 anos, lembro-me que já fazia imensas coisas, já fazia muita coisa mesmo, desde ir com os animais para os campos, não estava, ainda o sol estava para nascer lá muito longe, e eu já ia com as vacas e com as ovelhas e não sei o quê, por ali acima, pelo monte. E fazia aquilo que estava dentro das minhas possibilidades como criança, mas aprendi muita coisa. E tu tens tu começas a escrever aos 40 anos? Sim, cerca disso, sim. Com essa idade foi quando eu peguei num fecheiro já antigo que eu tinha, porque eu escrevia assim coisas de que me lembrava de criança. Achava que aquilo não tinha assim grande importância. Em pequenina já escrevias? Não, depois cá.
ainda antes antes dos 40 anos já tinha algumas coisas, mas nunca lhe dei muita importância. Achava que aquilo eram coisas minhas, depois surgiram alguns poemas, e foi depois quando eu regressei à escola no 12º ano, para terminar o 12º ano, é que despertou em mim mais aquela vontade de escrever, porque tive mais contacto com a poesia, com os autores que se davam, não é? Vários. E então fazíamos trabalhos, analisávamos poemas, líamos poemas, e então eu lembrei-me, espera aí, mas eu tenho uns poemas, deixa-me lá ir ver como é que aquilo é. Já não me lembrava muito bem. E depois, quando me parei com eles, alguns surpreenderam-me, porque achava que não tinha sido eu a escrever, mas fui eu que escrevi isto. Algumas coisas eliminei, outras deixei, e foram esses poemas que fizeram então, que eu escolhi para o primeiro livro, Olhares, que tu conheces. O Olhares, que isso foi em 2008. Exatamente. Portanto, o despertar da poesia para ti foi no ensino noturno, portanto, foi no ensino, quando começas a estudar de novo, em que te desperta essa... Porque nós hoje temos um vasto grupo de autores que começam a escrever depois de começarem a entrar nas redes sociais, muitos já escrevem e depois começam por publicar lá. Tu, quando entras nas redes sociais, praticamente já tens este livro editado. Já tinha editado o Olhares, exato. E depois foi através de... Não eram bem redes sociais, eram sites de literatura. E foi depois aí que eu comecei a escrever com mais frequência, no contacto contigo e com outras pessoas, não é? Com outros autores, também ajudam bastante, porque há aquela interação, mesmo até nos comentários, e depois é um incentivo também para quem começa, quem está no início, porque esse livro foi realmente o início, para depois partir para outras... A seguir a este livro, penso que o projeto seguinte foi o Tocato Lá. Eu acho que sim, ou foi Subtilezas da Alma, já não me lembro. As Subtilezas da Alma foi o Tocato Lá, porque tu tens aqui Subtilezas da Alma 2009, não saiu primeiro, saiu em junho, e em outubro nasce o Tocato Lá. Sim, sim. O Tocato Lá é o livro que me puxa a mim. Porque eu que achava que também não sabia escrever e que aquilo não tinha interesse nenhum, através da Dolores Marques entro num grupo de 15 autores. Exato. E essa experiência foi muito boa, tanto que daí nasce a vontade do meu primeiro livro. Portanto, é sempre a minha mãe, madrinha, portanto, a minha raiz deste impulso à escrita, e sabes que isso é uma marca que jamais irei esquecer, e outras pessoas que entraram nesse projeto. Eu compreendo, mas também é assim, o blog, criou-se aquele blog, era um projeto, inicialmente era um projeto de escrita, de troca, partilha de poemas, entretanto surgiu depois a ideia das antologias, mas também se não existissem vocês, o projeto não tinha seguido. Claro, não é? Claro. Há sempre alguém que puxa, e depois todos juntos acabamos por fazer um projeto. A mim é essa estreia, portanto, e essa estreia acaba por me marcar, e até porque éramos um grupo de amigos. Exatamente, e ainda me lembro perfeitamente de tudo o que foi acontecendo. Exato. E alguns stresses também pelo meio. Exato. Ainda me lembro da tuna que nos falhou. Exato, foi. Mas depois correu tão bem. Mas depois foi um evento muito bonito. Muito bem. E que no fundo esse grupo já está praticamente disperso, porque depois os caminhos começam mas isto é normal, não é? As pessoas sim, não digo isto no sentido crítico, digo. Sim, eu gostava que tivesse continuado, acho que era um projeto interessante, principalmente porque nós iniciamos aquele projeto como normalmente nós conhecíamos todos, já nos tínhamos encontrado em eventos, e aquilo era como se fosse uma coisa nossa. Uma nossa casa. A nossa casa. E pronto, e o Tocato lá está. Era exatamente, o nome era por isso mesmo. Mas depois depois apareceu o Facebook veio contrariar um pouco este projeto e outros projetos, se calhar, de outras pessoas, não é? Sim, é porque nós estávamos no Lusopoemas e no Word Art Friends, que eram os dois sites onde a maioria estávamos.
era mais dedicado à literatura em si, à exato. Poesia e à prosa, mais à poesia. O que eu mas acho também, mais interessante do que o Facebook. pronto, o Facebook dispersa-se muito com vídeos, com outras mensagens. Também, se calhar, alcançamos outros leitores. Sim. Que, pronto, isto está sempre o pós e o contra. Sim, claro. Embora eu acho que realmente continuo a achar que os sites específicos para nós escrevermos são mais. E neste momento eu continuo a publicar no Lusopoemas, porque também sinto o Lusopoemas como o meu pai. Não vou lá, por acaso agora que me lembras tenho que ver se publico lá qualquer coisa. Eu sempre que publico alguma coisa no Facebook, publico lá. Apesar de que agora já não fazemos aquela interação de comentários e acaba por ser, mas continuo a ir publicando. Mas pronto, depois tens este projeto e depois avanças para a prosa. Ou já tinhas a prosa? É assim, naquele fecheiro que eu te falei há pouco, eu já tinha prosa. Lá está, já eram as minhas memórias, estavam ali, coisas de criança que eu me lembrava. E eu eliminei aquilo tudo, porque selecionei depois os poemas e o resto apaguei. Porque achava que não tinham assim grande importância, percebes? Eu nunca pensei em escrever um livro, eu quando andava na escola até me gostava de fazer uma composição, se me dessem um tema, eu andava ali às voltas e agora o que é que eu vou dizer? Então eu gostava era de escrever aquilo que eu me apetecia escrever, percebes? No fundo um escritor é isso, escreve então, aquilo que lhe apetece. Impunham-me, vamos escrever um tema, vamos lá pensar, sobre a primavera. Ok, eu sei o que é a primavera, mas depois pôr isto em palavras, isto é muito difícil. Portanto, eu nunca sequer tive um sonho de ser escritora, de editar um livro, de escrever poesia, então nem pensar. Tudo surgiu de forma muito natural, se calhar foi assim qualquer coisa que devia estar já assim para sair e tinha mesmo que sair. Tudo o que nos acontece com uma razão. Exatamente. E no tempo certo. Exato, a Cristina Fernandes tem um blog que é o momento certo e eu estou sempre a usar a expressão dela. Mas há um momento certo e eu sei que tu também acreditas nisso. E depois tu vais criando, que eu há pouco falei, não sei se as pessoas que não te conhecem provavelmente passou assim um bocadinho mais despercebido ou até talvez, tu depois crias Onyx, Dakini e Epifania, não foram todas em simultâneo? Não. Eu depois iluminei o perfil no Lusopoemas de Dolores Marques e criei então Matilde Onyx. E foi aí que eu comecei a publicar aqueles textos que tu conheces, aqueles textos assim mais introspectivos, assim, pronto. Comecei então a publicar aqueles textos e depois alguns poemas. Portanto, tu consideras a Matilde Onyx como uma autora mais enigmática, mais... Sim, é um bocadinho por aí, talvez também devido às minhas atividades que eu entretanto iniciei, que tem a ver com... fazes o Reiki, portanto, ajuda-me que já me falhou o nome. O Reiki, o Tai Chi Qigong, o sistema de corpo-espelho, que eu não pratico, esse sistema não pratico, mas foi um período que durante um ano ou mais, talvez 2, em que eu tive contacto com essas pessoas e com esses grupos, ouvi muitas palestras, assistia e fascinava-me tudo aquilo, percebes? E então, se calhar o facto também de me ter aberto a esse tipo de energia, se calhar provocou em mim, despertou qualquer situação que me levasse a escrever mais sobre e tiveste a necessidade de fazer uma separação e criar um nome. Exato. Para essa inspiração. Para essa, exatamente, porque eu notava que chegavam coisas, para mim também algumas eram estranhas. E eu escrevia e depois no final, quando escrevia e começava a ler assim, mas como é que isto, mas eu nem sequer tinha pensado nada disto. Então... Mas ficava lá a Dolores Marques, porque eu lembro-me que inicialmente tu não disseste a ninguém quem era Matilde Onyx e rapidamente as pessoas que te liam... A Matilde Onyx foi rapidamente descoberta. A Dakini não, mas a Matilde Onyx, por isso é que eu acho que eu e ela somos assim um bocadinho parecidas. A Matilde Onyx e a Dolores acho que têm assim um bocadinho. Pronto, e é esta trilogia. Depois surge a Dakini com outra necessidade.
Pois. E essa necessidade, queres-nos falar sobre ela? Se calhar és a pessoa mais indicada. Pois. Eu conheço essa vertente, mas os nossos ouvintes não. Assim, sabes, uma pessoa... eu não gosto de estar sempre a bater na mesma tecla. Não gosto de estar sempre a fazer as mesmas coisas. E comecei-me a cansar daquilo que a Onyx escrevia. Aquilo propriamente já me cansava também, percebes? E depois também tinha o feedback das pessoas que muitas vezes não percebiam os textos. Aquilo era muito, gostavam de ler, mas era muito também complexo. Era muito filosófico e depois Exato, não é tão abrangente no sentido lato. Exatamente. Mas é assim, eu não decidi criar a Dakini e nem decidi escrever este tipo de poemas. Eu um dia estava com uma folha do Word aberta e comecei a escrever uns poemas curtos e aquilo foi saindo e eram completamente diferentes e as temáticas e a linguagem, e eu pensei assim, mas o que é que está ali agora a acontecer? Isto não pode ser. Então coloquei logo ali aquele fecheiro, dei-lhe logo um nome, poemas diferentes, e depois fui escrevendo, e a determinada altura comecei a ler os poemas, não é do Ivo Os Lobos, é Mulheres de Areia, que é o primeiro livro da Dakini que não está editado. Que é talvez um bocadinho mais amor e sensualidade. Sim, é um bocadinho, um bocadinho mais terra, um bocadinho mais corpo, mais físico. Sim. Exato, é um bocadinho mais por aí. E se calhar eu tinha essa necessidade, porque eu acho que andava assim já muito lá para cima, então tinha que vir cá para... Tiveste que vir então teve que aparecer a Dakini. E esse primeiro livro, o Ivo Os Lobos, em 2014, portanto não foi há muito tempo. Não. E também o apresentaste aqui em Alenquer, no Museu João Mário. E é um livro que tem uma fotografia tua na capa e tem tido um bom feedback pelo aquilo que eu sei. Sim. E eu também tive o prazer de o ler e de estar contigo no dia do lançamento desse livro. Eu tenho aqui um relógio, que este relógio controla-nos, não sou eu que o controla ele, é ele que me controla a mim. E nós vamos ter que passar ao bloco publicitário e voltamos logo de seguida. Não saiam daí porque ainda temos muito para lhe contar sobre o Dolores Marques, Dakini, Onyx e Epifania. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras dos inibidos e ousados desconhecidos. Com a alma escrevem emoções e palpitações. Estamos de volta, são 21h02. Este é o nosso livro aberto do dia 31 de março de 2016. Renovo os votos de uma noite serena, com muita harmonia e amor, tudo aquilo que nos faz falta. Boa viagem a todos aqueles que nos ouvem em viagem, bom trabalho para os que nos ouvem no local de trabalho. Se só agora nos ouve, esta página hoje é dedicada à autora Dolores Marques. Fiquem por aí porque ainda temos muito mais para conversar sobre esta autora. Poeta. Determinantemente é o seu estilo. A inspiração é imediata, num espírito aberto, criativo, inovador, a abrir novos pontos de uma mesma corrente. Mas se voltar à origem por negação ou rejeição da arte poética e não se vê que se fez poeta em todos os poros da sua tez branca, então afastem-se desse modo inverso à minha pele, que se quer assinalada pela pena do poeta. Dolores Marques, no pseudónimo Dakini, que acabamos há pouco a falar nele. Dolores, estávamos no Uivam os Lobos, um livro de poesia, portanto tinhas O Olhar, Subtilezas da Alma, que também é um livro que teve... que eu gostei imenso. Pronto, também não posso... Eu também gostei muito do Olhares, tu achavas que eu não ia gostar e tinha gostado. Porque cada um deles tem um estilo e uma temática diferente. E um tempo diferente. E um tempo diferente, exatamente. E há um encontro diferente das coisas. O Ivam os Lobos, tu tentas e tu fazes... A imagem da capa é tua, porque já foi lida há pouco na biografia que tu também te interessas por fotografia. Sim, gosto muito de fotografia, embora não perceba nada de fotografia. Quer dizer, eu simplesmente olho
observo e tento captar aquilo que eu vejo no momento. Técnica de fotografia não sei, nunca tirei curso nenhum de fotografia. Mas tens a sensibilidade para conseguir captar aquilo que... Sim, claro. É o nosso olhar às coisas, não é? É o nosso olhar para aquilo que nos rodeia. E lá neste cenário da Serra de Montemuro e nas aldeias, todos os elementos se conjugam, todos os elementos se prestam a isso, não é? Além do elemento humano também. Portanto, ali há assim. Sim, porque tu também gostas de fotografar, não é aquela fotografia retrato a que a pessoa está habituada, mas apanhares pessoas. E esse livro traz-te uma exposição de fotografia também. Sim, foi lá no Desassossego, logo, foi no fundo também uma segunda apresentação, não foi bem a apresentação, mas foi uma divulgação do livro com fotografia, uma vez que, no fundo, aquilo que estava ali exposto era como se fosse o Ivon Lobos em imagem, não é? Pronto. Foi mais para isso. Exatamente. O objetivo era esse. Sabes, eu estava aqui a seguir o Facebook e já há pouco tinha visto o Emanuel Lumenino na publicação pôs uma fotografia do lançamento do teu primeiro livro e do último, onde está na mesa. Eu reparei que o As Escuras Encontra, não lhe disse nada. O As Escuras Encontra, ele pôs primeiro livro. Pronto, porque era o primeiro livro, provavelmente, que ele... E ele teve conhecimento, eu não disse nada, mas achei interessante. Porque o olhares estava um pouquinho para trás. Tu nas redes sociais também não o tens mostrado muito, foi um livro que... Eu de vez em quando divulgo os livros, mas é assim, eu tenho tanta coisa para fazer no Facebook que eu já me começo a cansar, até me esqueço dos livros. E depois também o Facebook a gente vai perdendo por vezes alguma... Mas achei giro porque me fez aquelas duas fotografias fizeram-me recordar, eu também estava, não apareço na fotografia, mas estava, e nós vamos sempre buscar estas emoções, porque no fundo o lançamento de um livro de alguém que nós gostamos, e gostamos da escrita. Mas gostei, por acaso gostei. Não lhe disse nada, mas vou-lhe dizer ainda. Ele está a ouvir. Pois, e ele não é meu amigo no Facebook, curiosidade, que eu achava que ele era. É injusto, eu devia ser, é injusto. E eu vi as fotografias e achei aquilo acima de delícia. Eu até vou tirar as fotografias, vou copiá-las para mim, nem sei se as tenho, acho que nem tenho aquelas, mas achei interessante. Pois eu também. Porque no As Escuras Encontro, ele estava mesmo ao meu lado. Sim, porque ele esteve lá como representante da editora. E eu não o conhecia. Conheci-o naquele dia. Eu até pensava que ele estava ligado à editora. Não, era um autor da editora. Era um autor, exatamente. Pois. O Emanuel também é um grande poeta e também e um grande amigo. Porque isso é muito importante para todos nós. Exatamente, exato. Às vezes há pessoas que são bons em determinadas coisas e depois em relações humanas nem por isso. Pois é. Mas pronto, nós... Mas é engraçado que ele não é meu amigo no Facebook, não sei porquê. Ou ele desapareceu na altura que eu desativei a página, eu não faço ideia. Mas ele esteve no lançamento do Ivon Lobos. Teve. Por isso, não é necessário nós estarmos ligados, não é, numa rede social, para podermos interagir e podermos estar nos eventos. Exatamente. Teve ele e agora fizeste-me recordar, esteve o Vítor Sintra. E o Vítor Sintra. Eu coloquei na página do Ivon Lobos a fotografia onde nós estamos os três. Exato. O Vítor Sintra que... Já partiu, mas deixou cá tudo aquilo que continua vivo. Exatamente. Portanto, continua vivo nas palavras dele. E este último lançamento que eu fui dele, ele já estava bastante debilitado. Pois, tive muita pena de não ir realmente. Mas se calhar ficaste com uma imagem dele mais ativa. Exato. E é isso que... Exato. Mas pronto, ficou cá a obra dele. Ele escreveu um poema sobre Alenquer que um destes dias irei lê-lo aqui no programa. Já li uma vez, mas irei ler outra vez. Eu vou dizer, porque sei que há algumas pessoas que provavelmente irão querer ligar. 263-71822. 263-71822 está ao vosso dispor para colocarem uma pergunta à nossa convidada, para lerem algo sobre a nossa convidada. 263-71822 ao vosso dispor. E nós por aqui continuamos a nossa conversa. Conversa. Tu antes disto tudo já tinhas
uma atividade. Portanto, tu acabas por ser uma mulher que nunca paras, apesar de teres tido 2 filhas, de teres sido empregada de fabril, de teres sido empregada de limpeza, teres passado a escriturária de direção, mas vais estando ligada também sempre às artes. Sim. Porque estiveste ligada ao rancho folclórico? Sim, também estive até porque tinha uma facilidade muito grande, porque eu moro muito perto da Casa de Conselho de Castro Daire. E conheci pessoas que formaram a Casa de Conselho e que depois também criaram o grupo, não é? E como estava na formação, havia necessidade de juntar um grupo para se poder dançar, principalmente a contradança, que é uma dança muito característica da Serra. E precisa de um determinado número de pares, não é? Sem aquele número de pares não há contradança. Não funciona. E então eu não sabia dançar aquilo, nunca dancei, porque eu não ia aos bailes, eu nunca tinha dançado aquelas danças de salão e essas coisas todas, não. Então foi para mim uma dificuldade, mas eu gosto de desafios, então aprendi tudo. E lá fui eu para o rancho folclórico, gostei bastante, gostei muito. Foi uma experiência. Mas depois tens também uma ligação, que és tu que formas um grupo musical. Depois eu, ao fim de uns anos, para aí 3 anos ou 4, saí do rancho folclórico, mas pronto, continuava, porque assim, eu não gosto de vazios, então havia ali um espaço para preencher, exatamente. E então conheci uma pessoa, ou 2 pessoas, uma delas tocava no rancho da Casa de Conselho, e a irmã cantou fado, e já tinham tido grupos de música tradicional portuguesa, e então eu um dia lancei o desafio de formar-me. Eu só dei ideia e só arranjei as letras para eles, eles tocavam de ouvido, porque eles é que tinham a experiência do grupo, ok? Então o que é que eu fiz? Provoquei-os no sentido de criarmos então um grupo. O meu trabalho consistia só em descobrir letras, músicas para eles tocarem, e eles faziam o trabalho deles, porque eu nem cantar. Eu gostava de cantar, não é? Mas cantava para mim, lá na aldeia. Ouvia o meu eco e então achava que cantava bem. E gostavas de cantar. E gostava de cantar. Então, mas nunca me atrevia a ser a voz principal. Fazia tipo... Aquilo não havia bem o principal. Não havia... Era mais... coro. Exatamente. Portanto, eles é que tocavam. Não a fazer solos. Exatamente. Então foi assim, conseguimos repertório para fazer espetáculos, ainda fizemos alguns e foi interessante. Essa experiência remonta a 2007, 2006, por aí. Por aí, sim. Portanto, isto porque estamos a seguir, andamos para trás e para a frente no tempo, mas... Mas gostei bastante, gostei. Eu lembro-me que o nosso primeiro espetáculo era no hospital, e a minha amiga, que sempre cantou, ela tem uma voz espetacular, lindíssima mesmo, e ela já estava parada há algum tempo, e eu lembro-me que na véspera, ou 2 dias antes, tivemos ensaio e eu e ela ficamos sem voz. Nitidamente, mas completamente sem voz. Eu era nervoso e ela não sei porquê, porque ela não tinha necessidade disso. Mas acreditas que no dia do espetáculo correu tudo bem, pronto, já a voz regressou e nós cantamos. E volta tudo. E voltou tudo. São histórias que vão ficando. Que nos vão fazendo história também. Exatamente. No fundo é isso. E neste momento tu também tens... eu vou repetir o número 263718222. Está ao vosso dispor para colocarem alguma questão à nossa convidada, para lerem algo sobre ela, para interagirem connosco no programa, dentro da temática a autora Dolores Marques. 263718222 está ao vosso dispor. E do outro lado já temos alguém para interagir connosco. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a ti e à Dolores e à Cátia. Olá, boa noite.
Tudo Como bem? estás? Bem, obrigada. Ela reconheceu-te já. Nós estamos a falar com Com a São do Luxemburgo. São Gonçalves do Luxemburgo. É verdade que eu só apareço, parece que só apareço assim, que ando um bocadinho distante, mas enfim, a vida. Não, eu sei que tu não estás distante, tu estás sempre perto de nós, não é, Dolores? Exato, eu sinto isso. Eu também. Pois, eu às vezes. E também não estás a atravessar um período muito bom. Não. Pronto, mas isso são outras coisas. Pronto, eu quero dar os parabéns à Dolores por mais um livro. Eu não sei se pode falar do livro ou não. Podes avançar com o mote que nós depois pegamos nele. Tu mais que ninguém que escreveste um texto. Ainda não ouvi falar, portanto também não sabia se queriam falar. Não, vamos falar, ainda não conseguimos foi falar tudo. Sim. Eu conheço a obra da Dolores, conheço o seu percurso desde que ela escreve enfim, na internet. E, portanto, toda a sua obra não é novidade para mim. Agora, também fazes parte daquele projeto do Catulá. Eu estava a ouvir-vos, exatamente. Eu faço projeto do grupo inicial, não é? Exatamente. Grupo, que depois se dispersou um bocado, como tu bem disseste, mas porque a vida também, nós já falámos bastante sobre isso, porque a vida nos impôs também um bocadinho isso, mas não que nestas alturas e na época em que cada uma lança um livro, nós não estejamos a apoiar-nos umas às outras. Claro que estamos. Felizmente tem acontecido, embora nas nossas vidas do dia a dia, nos nossos percursos, não possamos estar juntas, não é? E não possamos acompanhar-nos todos os dias, como às vezes gostaríamos. Se bem que eu tenho andado muito silenciosa, nomeadamente no Facebook, mas leio o que vocês escrevem e o que vocês, as duas, lá põem. Eu acho que nós já comunicamos no silêncio. Exatamente. Dolores, é isso mesmo. Eu acho que nós as três nem precisamos de muitas palavras no Facebook. Exatamente. Dolores, olha, emocionaste-me, porque é mesmo... Não, mas é isso que eu sinto. Ai, olha, até estou com a lágrima no canto do olho. Obviamente é assim um bocadinho, tenho sempre com a lágrima no canto do olho, mas não é grave. Olha, portanto, eu em relação ao livro que temos que divulgar e que tu fazes parte, porque tu tens algo lá no livro. Muito bom. É uma participação muito singela. Eu agora, hoje estive a ler e eu podia ter feito um trabalho melhor, mas na altura também estava... Não, mas está muito bom, está muito bom. E pronto, o que eu quero dizer sobre esse livro, que é um livro muito interessante, e eu peguei pelo aspecto sociológico e pelo aspecto das migrações das pessoas, portanto a Dolores com o personagem principal, que é o centro da história, e com o seu percurso de vida também, vai focar num aspecto muito importante, que foi por aí que eu me centralizei no livro, que é as migrações das pessoas, o deslocamento das pessoas da cidade do interior do país para a cidade, e todo aquele aspecto social e o desenvolvimento e o crescimento, quer dos personagens, quer até mesmo da cidade, porque há ali uma parte em que o Dolores escreve muito bem aquela parte, ajuda-me, Dolores, onde tu vives, não é? Exato. Aquelas sim. Altura, o auge das fábricas. Das indústrias, exatamente. Foi quando as pessoas vieram em grande número para trabalhar nas fábricas, não é? Exatamente, e tu explicas isso muito bem no livro, e depois com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia e com as entradas dos engenheiros, essa atividade fabril entra um bocadinho em decadência, e tu assistes à decadência dessas fábricas. E, portanto, para além do percurso do personagem e do percurso desse personagem que tu descreves e contas a história dele, ao teu percurso, mas eu centro-me mais nessa riqueza que é
porque também me é caro esse tema, que é o deslocamento das pessoas. Eu estava a pensar exatamente isso. Um leitor retira sempre aquilo que também é mais sensível. Exato. E a ação, como também foi afastada das gentes e das terras dela. Exatamente. Claro. Eu entendo isso perfeitamente, sim. Pronto, e então eu penso que esse livro tem muito, muito que se tirar. Tem as pessoas, se o lerem, vão entender. Tem muitos livros dentro deste livro. Tem, exatamente. Tem muitas histórias dentro da própria Exatamente. E então eu penso que é um livro interessantíssimo para as pessoas que fizeram esse deslocamento. Tem uma linguagem acessível, uma linguagem bastante... Não é nada complicado, toda a gente poderá ler, toda a gente poderá entender o que ali está escrito. E pronto. E provavelmente outra pessoa irá tirar outro ponto e não esse lógico, tão intenso que a ação tirou. Pois. Eu falo no meu ponto, naquilo que eu achei mais importante tirar, mas claro que depois há a história Desculpa? Eu não disse nada, eu estava-te a ouvir. Eu estou a ouvir um bocadinho eco, mas eu não estou perto do meu computador, mas pronto. Isto hoje tem estado aqui com os ruídos um pouco estranhos. Nós agora aqui estamos a ouvir bem. Eu hoje, quando fui rever o que escrevi e visualizar um bocadinho a história do livro, porque também não queria estar a telefonar assim à toa, lembrei-me também um bocadinho do teu livro, ou seja, de pessoas que tiveram uma vida tão precária, mas que têm uma riqueza interior que dá para contar uma história de um livro, e que muitas vezes olhamos para elas e olhamos para o percurso delas, e se não aprofundarmos a riqueza dessas pessoas e a essência dessas pessoas, não conseguimos chegar lá. E a Dolores Marques, aliás, em quase toda a obra dela, e neste livro que eu também já li, o lançamento deste livro será dia 16 de Abril, mas eu já li por alguma razão, a ação leu por outra, eu li por outra. Nós já falamos sobre isso. No dia 16 de Abril, às 16 horas, no espaço da Chiado Editora, no Fórum Tivoli, a Avenida da Liberdade. Eu acho que este livro perdi-me agora um pouco a tentar, mas este livro tem diversas histórias, como a ação estava a dizer. E a Dolores não larga as figuras anónimas, e isso acho que é muito marcante neste livro. Eu não me vou largar muito, porque aquilo que eu escrevi sobre o livro ela não sabe. Pronto, vai ser surpresa. Vai ser surpresa, portanto eu vou apresentar o livro, mas acho que é muito interessante porque temos muitos autores que escrevem sobre figuras das terras, porque foram o senhor não sei quantos, ou porque foi o rei de Portugal, ou porque foi o presidente da República, ou porque foi um jogador de futebol, ou porque na sua terra teve uma importância muito grande, e achei muito interessante isso. A Dolores gosta de falar sobre as pessoas da terra, das pessoas anónimas, das pessoas da ruga no rosto, dos calos das mãos, e isso é aquilo que nós estávamos a falar durante o programa. A Dolores não largou as raízes, não cortou o cordão umbilical com a Serra de Montemuro. Aliás, todo o percurso da escrita da Dolores está muito vincada, essa ligação à serra e à aldeia, aos espaços graníticos, e está muito vincada. Mas não Não é saudosista, não. Exatamente. Não é o livro, este último livro, O Ivão os Lobos, eu já escrevi sobre ele, é o retrato de uma identidade. Ali ela se revê em toda aquela... eu li alguns poemas e achei graça, porque vemos ali a Sibila, aquela mulher que sabe tudo e que sabe até curar, enfim, todas nas aldeias há sempre essa pessoa com uma sabedoria. Aí está, as pessoas anónimas. Exatamente. Não é o médico da aldeia, é aquela senhora que cura. Não, mas são mesmo estas pessoas que me fascinam. São pessoas simples, muitas delas não sabiam ler porque nunca foram à escola, mas tinham muito para... São pessoas sábias, mas isto, um saber ancestral. Isto está muito vincado neste simbioses montemoranas. E eu, a Dolores, sabe, eu estou a falar demais, eu sei, mas... Nunca falas demais, tinha saudades de te ouvir.
Não estou a deixar a Dolores falar, mas... Não, mas fala, eu acho que te ouvi, já há tanto tempo que não te ouvi falar. Ela está com o sorriso nos lábios. Pronto, a Dolores sabe, eu sou uma fã mais da Onyx. Pois, eu sei. A personagem que mais me diz e mais me toca por uma profundidade espiritual que não é fácil pôr palavras em alguns crescimentos interiores, porque o crescimento interior não é só o lado bonito da coisa. Exatamente. Há Acho que é o oposto do lado bonito da coisa. E a Onyx sabe. O crescimento faz-se através da dor e das pedras no caminho. Exatamente. E a Onyx sabe muito bem, ela tem uma palavra que usa muito nos textos dela, que é as catacumbas, que é ir ao fundo, que é ir ao escuro. Pois, isso talvez seja um pouco agressivo, se as pessoas não conseguirem, principalmente as pessoas que leem às vezes a poesia e querem perceber logo e podem até interpretar mal. Eu há pouco tempo liguei aqui para a rádio porque tinha um poema no Facebook e houve um senhor que me pôs lá um comentário que eu fiquei assim a olhar para aquilo. O senhor dizia que aquilo só podia ser loucura, doente, como é que é? Doente mental, confusão mental, loucura e não sei o quê. Coisas assim do estilo, estás a ver? E não é fácil porque, como sabes, nós saímos do Lusopoemas e ali havia pessoas que escreviam como nós, tentavam perceber e tentavam... Aqui no Facebook encontra-se tudo um pouco, não é? Nós estamos um pouco expostas às vezes a este tipo de comentários, não é? E depois há muitas... bem, eu não quero falar muito sobre isso porque eu distanciei-me um bocadinho e vou lá por algumas coisas que escrevo porque não quero deixar de escrever. Pois. Mas as pessoas avaliam sobre todos os aspectos. E muitas vezes a avaliação não é bem aquela... E não quer dizer que às vezes a crítica não seja construtiva, mas quando atingem certas coisas é muito complicado. E então... Não, mas tu tens razão quando tu me disseste para eu não parar, para eu escrever sempre, lembro-me aquilo, fiquei a olhar para a tua mensagem durante tanto tempo. Eu disse-te uma coisa mais importante que eu acho que com o tempo fui percebendo que tu mudaste um bocadinho, que eu não vou aqui dizer o que é, que tu deves saber o que é. E tu mudaste um bocadinho a atitude, eu acho que posso dizer isto em público. Sim, podes. Que eu que escrevi bastantes coisas, mas eu gostei muito e estou a gostar muito agora da Dolores que se apresenta nas redes sociais. Não é quer dizer que estavas errada, porque cada um está como está e cada um sabe como estar. A única coisa que eu aprendi, porque já lá estamos todos há mais de 8 anos, não é? Nas redes sociais, nessas coisas todas, é que nos temos de proteger muitas vezes e às vezes mesmo assim é muito, muito complicado. É muito complicado, E depois temos que ter um respeito enorme por aquelas pessoas que gostam de nós e essas pessoas é que merecem que nós lá estejamos. Sim. Mas eu acho que se for uma minoria, ótimo, porque quanto mais maiorias, mais nos confundimos. Às páginas tantas já não sabemos onde é que andamos nem quem são as pessoas. Exatamente. Portanto, eu gosto de ter o feedback das pessoas e sentir que as pessoas leram e sentiram aquilo e de resto. E às vezes a gente não se diz nada, mas enfim, bem, a gente quando gosta de estar e quando gosta de ler, a gente lê e pronto. Sim, eu sei que tu estás e que lês, mesmo até no silêncio, como eu disse há bocado, embora não digas nada, mas eu sei que estás lá. Tu e assim como outras pessoas também, como a Ana e outras assim. Não vou dizer que leio tudo, porque, enfim, agora também estou a empurrar 2 barcos bastante complicados e ocupa muito do meu tempo. Pois. Mas, enfim... Mas são fases e daqui a pouco estás de volta com outra... Quando eu digo os 2 barcos, é o trabalho. É o trabalho e a faculdade, não é? E depois ocupa-me imenso tempo e dá imenso trabalho. Pois. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é que quando estou presente com vocês, quando vocês precisarem de mim, ou quando eu precisar de vocês, calhar vocês estão. Mas nós sabemos isso. Sem dúvida. Ok. Dolores, desculpa estar-te a monopolizar o tempo. Não, nada disso. Tens estado a falar dela?
Portanto, eu agradeço-te, São, mais uma vez. Um beijinho e boa sorte para o lançamento e para o livro. Tá, obrigada, São. Não é uma questão de sucesso, mas que as pessoas o entendam. Exato. Às vezes não é o sucesso que a gente quer é que as pessoas entendam aquilo que se escreve. Exatamente, ora, chegaste mesmo ao ponto central da questão. E aquilo que eu e a Dolores falamos tantas vezes, eu não me interessa vender 300 livros se ninguém ler o livro, interessa-me vender um que alguém leia o livro e que o entenda. Exatamente. Nós já não falamos as duas também há meses. Pois não, já há algum tempo que não falamos, mas vamos falando nos nossos silêncios. Mas é verdade que é assim, é preciso ler os livros, não basta só dizer que os compramos, é preciso ler. E isso é muito Eu tenho uma ouvinte da rádio que divulga bastante alguns autores que ela conhece e diz isso: os livros não são bibelôs para estar na prateleira a ganhar pó, têm que ser desfolhados. Beatriz de Rio de Moro, um grande beijinho para ela, que ela está na escuta sempre. Sim. E ela diz isto e eu concordo, porque é isso mesmo, e acho que qualquer uma de vós também concorda. Sim, com certeza, mesmo que por exemplo, eu estou agora um bocadinho afastada mais da escrita, mas é muito importante a leitura, muito, muito importante. Não basta dizer, comprei o livro a fulano ou a cicrana, isto são palavras muito portuguesas, não é? Mas não basta dizer, ou é como a Ana diz, vender 300 ou 500 livros, quem os leu, não é? Certas, enfim, é preciso ter uma atitude na vida e é preciso atitude perante tudo, infelizmente ou felizmente. Não, mas é mesmo isso. Olha, minhas queridas, gostei muito de vos falar. Olha, eu também gostei de te ouvir, São. Eu também gostei muito que estivesses, que eu sei que estás várias vezes desse lado, também gostei muito de te ouvir. Obrigada pela tua participação. Sim, já viste que eu durante a tarde preparei estive a preparar o programa e tudo. Muito bem. Olha, um grande beijinho, São. Um beijinho à Cátia também, beijinhos. Beijinhos. Ela hoje já saiu, que teve que sair, mas pronto, ela vai ouvindo pelo caminho. Beijinhos. Beijinhos. Com licença. Sessão pública de apresentação e discussão do plano. E estamos de volta após este breve intervalo, 21 horas e 33 minutos. Este é o nosso livro aberto das quintas-feiras. Hoje, 31 de março de 2016, esta página é de Dolores Marques. 263-71822 continua ao vosso dispor para interagirem connosco, colocarem perguntas à nossa convidada ou lerem algo sobre ela. 263-71822 está ao vosso dispor. Fala-me de ti. Fala-me de ti. Desse lugar inócuo. Dá-me da madrugada o que é a tua voz. E diz-me de um sítio, de um lugar incerto, mas de um tempo certo, onde me esconder. Fala-me de ti. Só hoje. Para que mais logo me apeteça cair na boca do lobo. Um poema de Daquini, do livro Uivam os Lobos. E de quem é esta voz? Está connosco desde o início a acompanhar a Dolores Marques, Rita Pereira. Exatamente. Boa noite, Rita. Bem-vinda aos estúdios também. Obrigada pela tua companhia, por essa leitura. Obrigada eu, obrigada aqui à Ana e à Dolores, obviamente. A Rita um dia voltará, porque a Rita também é poeta. Poeta ou poetisa? Como é que gostas mais? Poetisa. É? É. Eu sou como a Natália Correia, acho que a poesia não é sexuada e que somos todos poetas, mas pronto, concordo. A Rita veio porque também é uma jovem, é muito jovem ainda, tens ainda 20 anos, não é? 22. 22, pronto, isto aos 20, 22 é muito jovem. E ela vem com a Dolores porque elas acabam por se conhecer numa outra faceta. Queres-me explicar onde é que conhecestes? Conhecia no grupo do teatro, Almas no Teatro, que sabes que eles têm-me acompanhado nos meus eventos. E então é interessante porque acabei por conhecer outras pessoas e a Rita que também escreve, e isso é ótimo. Foi. Eu também agora comecei a fazer, também entrei
Portanto, também estás a fazer parte do grupo Almas do Teatro, onde a Rita também está a fazer... Exatamente. E estão a ensaiar uma nova peça. Mas as Almas no Teatro, que estão sediadas em Lisboa, na zona de, ajuda-me... Anjos. Na zona dos Anjos, no início era a oficina. Martelamos entoações, serramos a madeira da interpretação, desenferrujamos o metal do corpo, aprendemos a manobrar ferramentas e máquinas performativas. E ao 7º mês não descansamos. Havia muito pão para amassar, bocas para dizer, mãos para levantar, cabeças para pensar. O processo de criação dirigido e coletivo cozeu, enlumbrando e em forno a lenha a nossa primeira peça, das Almas do Teatro, claro, intitulada Pão. Estreou a 19 de abril de 2014, portanto já há 2 anos. Seguiu-se a peça O Alto das Almas em 2015. E agora, em abril, receberam um convite e vão estar a 23 de abril em Vieira de Leiria, no Festival Teatro Amador. Isto é fantástico, não é? É muito bom mesmo. Portanto, eu vou repetir. É em Vieira de Leiria, no Festival de Teatro Amador. Não percam se puderem, porque esta peça é de facto uma peça a ver, não é? É muito boa mesmo, é bom. Tenho pena de não fazer parte dessa peça, mas pronto, não fui a tempo aos ensaios. Eu também ainda não consegui ver, e tu tens-me falado imenso dessa peça. Adorei. E nós já ouvimos falar dos teus livros, ainda temos que falar, são 21 horas e 37 minutos, ainda temos que falar das simbioses muito morandas, mas ainda não te ouvimos ler e eu queria te ouvir ler. Pois, isso aí é que é um bocadinho mais difícil. Não é nada, é tão fácil. Tenho que começar a praticar. Estás a ler só para mim. Tenho que começar a praticar esta coisa da leitura. Vamos lá então ler. Ainda povo, foste tu que escolheste, isto é da tua responsabilidade. Quero chegar lá onde o coração me queira levar. Sim, lá, onde a minha alma se encontra e me dirá se devo ou não continuar a viagem, se me fará voltar, quando tudo o que escrever for lido e não traído por lá. Não tenho o fácil, nem o óbvio, tão pouco acessível, possuo somente a linguagem da alma que é em mim e me fez andar por labirintos, quando um eco credível, nas ruas e ruelas, me saudou com aromas de carmesim. Quero somente saber da sorte que trouxe a fome, entrar por aí, saber quem foi que a batizou, para chegar aqui simplesmente com esse nome. Quero somente entregar-lhe agora um olhar novo, trazê-la para bem perto de um ainda sonho, a erguer-se nas memórias de um ainda povo. Muito bem, portanto, eu escolhi isso porque também tem muito a ver. É muito bonito, já não me lembrava dele. Eu faço estas partidas de pescar e contigo então foi mais fácil porque já te conhecia os blogs. Mas por acaso agora. E aliás foi agora muito difícil, eu tinha aqui 2 livros para ler, se tu reparares. Eu sei que nunca tenho tempo para tudo, mas do outro lado temos alguém que quer interagir connosco. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana. Boa noite, Dolores Marques. Boa noite. É só para lhe dar as boas noites. Eu sei quem está a falar, que eu já conheço a voz. Eu também conheço a sua voz, que já a ouvi. E já falamos nela hoje. Sou a Beatriz. Pois eu não estive. É Beatriz de Rio de Moro. Exato. É Beatriz, exato. Eu não tive a ouvir o programa todo porque estive, portanto, com a família e tive aqui um filho e tive que estar a dar-lhe atenção e não pude estar a ouvir. Está tudo a correr melhor, minha querida? Está assim no impasse. Está a aguardar resultados. Mas vai correr bem. Esperemos que sim, pelo menos nós desejamos e que... Vamos acreditar que sim. É verdade. E então era só para lhe dar os parabéns, porque eu quando ouço poesia, ouço alguém que faz poesia, eu fico com uma... Portanto, olha, não sei se emprego o termo de inveja, mas é saudável. Aquela inveja que apetece estar. Que eu tenho pena de não ter este dom.
De maneira que eu dou-lhe os parabéns por ter realmente este dom da poesia. Que Não tem dom, só não tem o dom para escrever, mas sabe, sente. E tem o dom para ler, que lê muito bem. Exatamente. Portanto, a poesia está dentro de si, não? É verdade, eu quando ouço poesia, eu assim, eu escrevi isto, porque eu estou a sentir. Pois, isso é muito bom. Deitar cá para fora, passar da minha mente, passar para o papel, é mais difícil. É que é muito complicado. Só custa no princípio, depois olha, isso como passa. um fado, eu sou fadista de ouvir e de sentir o fado, assim como sinto a poesia. Pois. Portanto, eu dou os parabéns às pessoas que têm este dom, porque eu fico encantada a ouvir poesia. E é muito gratificante sabermos isto, não é, Dolores? Claro. É verdade, eu adoro ouvir poesia. São estas pessoas que nos fazem ter vontade de continuar a escrever. É verdade, depois pronto, de haver muita gente assim, e depois é outra coisa, é comprar os livros, não é? Comprar os livros de poesia. Pois, comprar os livros. E a Beatriz diz sempre o quê? Que eu ainda há pouco citei. Como? A Beatriz costuma dizer uma coisa que eu agora repito muitas vezes: compra-se os livros e mete-se na prateleira, não se volta a mexer, é isso? Mas não pode, porque é uma falta de respeito por quem o escreve. Não são bibelôs. Exatamente. Exato, se tu disseste isso, não estava agora a fazer a ligação com a pessoa. E eu gosto muito de ler e acho que um livro, seja de poesia, seja de outros temas, eu acho que há pessoas que compram coleções, têm coleções completas só porque para estarem a enfeitar portanto, o móvel. Acho que é pena. E depois, se lhe for perguntar o que é que está escrito, até nem sabem o que é que lá está escrito, é só porque tem uma encadernação bonita e está a enfeitar o móvel. Mas acho que o livro é para ser lido e compreendido, claro. E saboreado, não é? Saboreado, é verdade. Então os de poesia, para mim, tem todo o valor. É excelência, não é? Dou-lhe os parabéns. Obrigada. Pronto, assim a todas. E eu também lhe dou os parabéns por ser poeta sem escrever. É verdade, olha, sou de mente, eu sou considero-me uma... É pena, pronto, é isso que eu já disse, mas pronto. Muito obrigada. Pronto, então, muito boa noite. Boa noite, Beatriz, tudo a correr bem consigo. Muito obrigada. Olha, um beijinho para a Cátia. A Cátia já saiu, mas ela vai a ouvir. Ainda a ouvi aí. Ela depois manda sempre também beijinhos, portanto, beijinhos dela para vocês. Um grande beijinho para ela. Obrigada, minha querida, e até para a semana. Até para a semana. Tudo a correr bem. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Uma leitora. Exato. Portanto, é isto que quem escreve também precisa, não é? Exatamente. 263-71822 continua ao vosso dispor. São 21 horas e 43 minutos. Isto tem asas, tem sei lá, tem combustível, este relógio aqui que foge. Nós vamos agora, eu tenho aqui na minha mão, o livro ainda não foi lançado, vai ser lançado dia 16 de Abril, às 16 horas, no Clube Chiado Editora, não sei se é assim que se chama. Sim, no Fórum Tivoli, na Avenida da Liberdade. Fórum Tivoli, na Avenida da Liberdade. Nós também depois vamos partilhando no nosso livro aberto do Facebook, e alguma dúvida também podem me perguntar. Simbioses Montemoranas. E depois atrás tem uma contracapa com uma fotografia de uma criança com um lacinho na cabeça. Se calhar era a criança da história, não? Exatamente. Por isso é que até fiz questão que a história fosse lida. O que é que te leva a escrever este livro, Dolores? Eu sei que este livro não começou a ser escrito assim, não foi atar e pôr ao fumeiro, não foi... Não. Aliás, esse livro nem era para sair agora. E é um livro que tem fotografia por dentro, portanto vai tendo fotografias. Exato. Que nos vai ilustrando. Exato. Aquilo que a autora nos vai... Exatamente. No fundo, esse livro tem textos que eu eliminei no passado e que me arrependi. E então comecei a escrever de novo. E ao escrever de novo, comecei-me a entusiasmar e ia incluindo sempre histórias novas. Quando eu lá ia de férias, falava com as pessoas e ouvia as pessoas.
E então comecei a me entusiasmar e comecei a escrever. E alguém de Castro Daire me sugeriu escrever sobre João Fernandes. Aí, aquilo que eu estava a dizer, João Fernandes era um homem que viveu lá. E que vivia pela rua, ele não tinha uma casa propriamente. Sim, tinha uma casa, mas... Olha, vamos fazer só uma coisa. Sim. Não nos vamos perder no Sim, ponto não vamos. Em que estamos. Pronto. Mas eu tenho alguém do outro lado. Ok. Olá, boa noite. Boa noite. Quem é que está desse lado? A Carla Tavares do Montijo. A Carla Tavares do Montijo, que é uma ouvinte assídua, gera página Outros Autores e uma grande divulgadora de autores. Portanto, é mais uma amiga que não é poeta, mas faz poesia. Pois. É isso. E vai ler um texto de minha Cinda Dolores e toda a gente fala, está bem? Ok, eu já sei que tu queres ler. Boa, fogo nisso. Boa, vamos embora. Vamos lá. Vou ler este que diz: Aeito, todas as sombras se adentram na noite. Já nem sei se foi a luz no candeeiro que se fundiu ou se uma das sombras que se calou dentro de mim. Assim já nada me faz perder o caminho. Vou indo. Parabéns, Dolores, gostei. Obrigada. Também gostei muito da tua leitura, Carla. Tu conheces a Dolores? Já a conhecias? Não conhecia, mas estou a gostar de ouvir. E se eu puder ir, ainda vou lá ao lançamento do livro. Mas isso seria bom. Não, mas o seu nome não me é estranho, que eu já a vi passar. Nós não somos amigas no Facebook. Olha, vocês pelo menos, estiveram na mesma sala no lançamento do meu livro. Foi? Porque estavam lá as duas. Eu não posso. Isto é imperdoável. Mas por vezes é muita gente e depois nós... Claro, e nestes dias é um bocado difícil. E se conseguir estar, eu também vou estar lá... Dia 16? Exatamente. A Dolores deu uma responsabilidade de apresentar o livro. Então eu vou lá de certeza mesmo. E será mais uma oportunidade de encontro de amigos, que no fundo é isso que também... É isso mesmo. Sim, senhora. Vou marcar isso mesmo para não perder. Então vá. Olha, e tens aqui mais uma autora para os outros autores. Sim. Para fazer autor de destaque, se a Dolores aceitar... será a minha autora de destaque da semana. Obrigada. Eu vou-vos sugerir amizade e... Sim. Isto é assim, a Dolores está aqui a olhar um bocadinho para mim, é assim. A Carla ajuda-me às vezes a arranjar autores para aqui. E eu ajudo-lhe a arranjar autores. Nós fazemos um intercâmbio. Pronto. Então, é isto. Acho que sim, mas isto é ótimo. Mas isto é poesia, isto é vida. Pois é, mas isso é bom. No fundo é o tocato lá em movimento. Exatamente. E é como a Carla disse que estava a gostar, portanto não te conhecia e gostou do... Ela está desde o princípio, porque ela tinha-me mandado já aqui mensagens a dizer que estava na escuta. Assim que eu pus qualquer ela disse, eu estou cá. Carla, foi um prazer ouvir-te mais uma vez. Então está bem, então até dia 16. Então até dia 16. Obrigada, prazer foi meu, obrigada. Um beijinho. E até para a semana. Pois, até para a semana, não é? Até logo, beijinho. Um beijinho. Carla Tavares, mais uma leitora. Sim. E divulgadora da escrita, porque tem feito um trabalho muito interessante com o Marco Barrancos. Foi ele o pioneiro dos outros autores. O Marco Barrancos também escreve. É meu colega de trabalho. E já editou um livro e depois iniciaram, e a Carla entretanto deu-lhe uma ajuda neste, no fundo, o Tocato lá em movimento, que é... Pois é, eu lembrei-me assim de repente. Pronto, mas eu nunca me tinha lembrado, mas quando disseste fez sentido. 263-71822, se for uma chamada rápida ainda poderemos atender. São 21 horas e 49 minutos. Isto está quase. Portanto, nós estamos mesmo assim a caminhar a passos largos. E nós estávamos a falar do João Fernandes. É uma personagem muito característica, muito conhecida pela vida que viveu, uma vida triste, uma vida que o levou a cometer alguns atos que não são assim muito bem vistos na sociedade, porque ele vivia do que tirava dos outros. Tirava entre aspas, porque segundo algumas histórias que me contaram, ele ajudava os mais pobres, não é? Ele tirava para ele... O Robin dos Bosques. Exatamente. Isso, por acaso, foi uma história com um amigo meu, o Jorge Ribas, que também é o autor do livro Prometo Voltar, que já te falei dele. Exatamente. E também tem aqui uma nota no teu livro, não tem?
Tem, Também e tem uma por nota acaso de leitor. tem uma nota muito interessante. Muito interessante, Tem. muito resumida, mas ele diz o que é o livro. Diz todo. nesta nota, ele tem mesmo... E já na fase final, ele deu informações muito interessantes, muito importantes. Mas portanto, este livro anda... Eu não consigo, é assim, digo-te mesmo, há várias histórias, e aquilo que a canção estava a dizer, há várias histórias. E estava aqui à procura no livro o que é que ele dizia, porque eu lembro... Está no final. Eu lembro, sim, mas há aqui vários, e eu lembro-me perfeitamente que me marcou. Tantos adjetivos carregados de sentimento dão uma força grandiosa ao que escreves. Exato. Nem sei, pensando bem, tens um estilo genuíno neste livro. Não é um romance, não é um conto, não é um documentário, nem um livro para se adormecer. E depois continua, portanto, este livro tem, e eu concordo, eu li o livro sequencialmente, depois só de ter feito a minha nota é que li isto, e até estou muito de acordo com alguma das coisas que ele diz. Dolores, temos alguém do outro lado? Sim. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sou Catarina Fernandes, estou a falar com a Ana e com a... Agora está a falar com a Ana e com a Dolores Marques. E com a Dolores Marques, exatamente. A Catarina Fernandes fala-nos de onde? A Catarina Fernandes fala de Santarém. Já me lembro de si. Como está? Está tudo bem, a minha querida amiga. Também. Olha, não... Já tinha saudades suas. Já tinha, verdade. É mais uma ouvinte leitora. É assim, a poesia, eu não sei fazer poesia. Gostaria muito de saber se tivesse possibilidades de escrever. Não escrevo, mas tudo o que... Mas sabe escrever? Pois sei, minha querida. Pois sei, minha querida. Agarra numa folha e começa a escrever esses sentimentos que às vezes partilha aqui connosco no programa. Acha? Tenho a certeza. Olha, se conseguisse pôr isso no papel, aqueles baguinhos de arroz só que a Ana me tem ouvido, então eu para fazer a minha vida um livro de prosa seria uma coisa, um calhamaço muito grande. Mas depois resume um pouquinho. Mas não podia escrever. Um dia destes falamos um pouquinho melhor sobre isso, porque não é Dolores, é começando a escrever que se escreve. Exatamente. Isto só se faz começando. E o que é que tem estado a achar da nossa autora hoje? O pouco que eu vi, porque não ouvi tudo, foi só um bocadinho logo a seguir à segunda hora, não consegui ouvir tudo. Mas eu, quando se fala em poesia, estou sempre com muita atenção, porque a poesia dentro de nós dá-nos uma certa alma para que nós possamos, dentro do nosso coração e da nossa mente, abraçá-la para viver melhor. É isso mesmo. E mais uma vez a Catarina normalmente entra quando as mensagens lhe tocam, e é porque a mensagem que a Dolores Marques hoje nos passou aqui é porque lhe tocou, não é verdade? Exatamente. Olha, minha querida, nós estamos mesmo a terminar o programa. Nós quando estamos com uma certa nostalgia, se pegarmos num livro, vai descongestionar a nossa nostalgia e vai nos fazer viver. Exatamente, a poesia tem essa terapia. Quanto eu daria para poder passar as minhas palavras para um papel, mas quase que é impossível. Talvez um dia. Catarina, um grande beijinho, um resto de boa noite, muito boa. Ana, um beijo. Posso tratá-la por Dolores? Sim, claro. Olha, obrigada pela participação. Que o lançamento do seu disco seja um sucesso de leitura. Obrigada. Sucesso de leitura. Porque para estar na prateleira, não. Exatamente. Sucesso de leitura. Para a semana, um abraço grande. Até para a semana, um grande beijinho, Catarina. Esta minha intervenção foi menos conseguida. Não, foi boa. Obrigada. Um grande beijinho. Beijinho, querida. E vamos continuar com
o que nós estávamos a falar. Ainda não nos perdemos, pois não? Do Simbioses. Exatamente. E o Simbiose saiu da gaveta porque a Celeste Almeida realmente foi muito impulsionadora nisso. Quando soube deste livro, nunca mais me largou. E se o livro não fosse editado, não sei o que é que ela me faria. Então, o meu agradecimento à Celeste por tirar o livro da gaveta e me fazer pegar nele de novo. Foi realmente muito importante a força que ela me deu e que me tem estado a dar na divulgação do meu trabalho, na Rádio Limite de Castro Daire. Portanto, é sempre bom encontrarmos pessoas que nos dão força. Aliás, como tu me deste a mim no início, e vamos e no fundo somos estas forças, e tu usas uma expressão que eu há bocado estava-me a tentar lembrar, que os poetas têm o papel de despertar o mundo, e se o mundo fosse, diz lá, já sabes o que é que eu quero dizer. Estamos a falar das pessoas sensíveis. Exatamente. Eu acho que os poetas têm uma sensibilidade muito apurada e muito vocacionada para as pessoas, no mundo, o mundo em geral. E que se todo o mundo percebesse o que é o universo, não precisávamos de poetas. Exatamente. Um dia a falarmos, isto tem mandado aqui. Eu ver se eu me lembro. Eu disse que quando todas as pessoas forem sensíveis, não são precisas palavras. Exatamente. A poesia está dentro de nós. E os poetas deixam de fazer sentido. Já não fazem sentido, mas para isso tem que haver uma mudança enorme. Enorme no mundo. Enorme, mudança interior. Enorme, gigante. Exatamente, gigante mesmo. E no fundo a poesia tem esse sentido. É isso. Eu penso que em relação a este livro já tudo dissemos. E tu pensavas que eu não ia ler isto, mas eu vou ler. O quê? Que vem aí agora mais uma surpresa. Esta mulher é cheia de surpresas. Este não é surpresa, não? Mas eu tenho que ler isto. Então lê. Eu tenho que ler isto. E vamos ver se hoje me sai um pouquinho melhor. O que nos move? Serão as dores de um momento? Será a cor do saber que nos corre nas veias? Será o sorriso cristalino? O sentimento? No olhar de uma criança que nos traz um mundo divino? Não. O que nos move são os gestos que nos escorrem pelas pontas dos dedos em mãos esqueléticas e mentes frenéticas. São quase sempre as meias-verdades, as partilhas num mundo de vaidades, as dores alheias que medeiam as gigantescas dunas. O que nos move? Serão os olhares perdidos no horizonte, as luas que se esgueiram por vales inteiros em busca de pão, de um términos, de uma vida que se perde no fantástico mundo em constante absorção? Não. O que nos move ensandece-nos nas curvas e nas colinas em busca de um sol que se entregue e nos sustenta as ideias no mundo perdido onde somos? Só um não. As verdades que se escondem, enigmáticas, sorrateiras, que se esventram nas paredes da ilusão? Serão os caminhos imprecisos, os ventos e as marés que se encostam à rés? Imagine-te por aí sentada em busca de pão. É o líquido que coalha, é a massa que leveda e o forno que aguarda por mais uma fornada que dê tudo menos pão. O que nos move? Serão as sementeiras e as papolhas que se entregam neste mar em constante ondulação? Ou o sol que se deita no lusco-fusco, onde as estrelas se alimentam e se enfeitam de tiaras que a seara fabricou? Não. O que nos move são as dores arreadas, são as foices afiadas, os braços caídos e os joelhos no chão. E os grãos no crivo, sustendo a leve embarcação, curvando-se perante esta agitação, só por um naco de pão. Dolores Marques. Este é o meu poema preferido. Este é aquele que... Tinha que ser. Este poema é para aí de... 2009. Quer dizer, foi escrito antes, mas foi editado no livro Subtilização. Sim, mas eu conheci um pouquinho antes e marcou-me sempre. Sim, tu gostas muito desse poema. Gosto muito e lembro-me constantemente dele. O que nos move. É, o que nos move. Move-nos tudo menos o essencial. Exatamente, é isto que este poema nos diz. E muitas vezes isso mexe comigo. Dolores, já ultrapassamos o tempo. O relógio já me disse. Agradeço-te imenso o teu convite para vir aqui e para fazeres a apresentação do livro, que sei que vai ser uma boa apresentação. Espero que sim, espero cumprir e foi muito bom estar aqui. E para mim também foi um prazer ter-te aqui.
Voltarás outro dia porque não conseguimos falar de tudo. Eu sabia, porque tens tanto. Mas um dia voltarás. Sim. E quando vier a Rita. A Rita fica a promessa que a Rita Pereira. Muito obrigada, Rita, também por teres estado. Obrigada ao Dolores, mas novamente por me ter convidado, e à Ana por me receber. Muito obrigada. Eu para a semana volto, quinta-feira às 20 horas, e espero que estejam desse lado. Um bom fim de semana, uma semana muito feliz, cheia de paz e amor. Sejam felizes e semeiem felicidade. Um beijinho muito, muito grande a todos. 99 cêntimos. Paulo Seguro.